Meus queridos irmãos e queridas irmãs, hoje nós temos a alegria aqui de estarmos com um grande amigo meu, que é o Bruno Cabral, que é uma pessoa profundamente envolvida com a arte, com a cultura, e que está agora, inclusive, concluindo o seu doutorado. E nós temos a alegria de recebê-lo aqui alguns dias na nossa casa. Ele veio de Portugal especialmente para nos presentear com a sua visita. E eu, ficando muito honrado com a sua presença, o convidei para estar conosco nesse debate que nós estamos propondo hoje aqui, em torno do tema da revolução e da destruição da sociedade cristã. Então nós vamos abordar hoje esse tema aqui, focando especificamente a questão de Portugal. Porque de fato nós que falamos a língua portuguesa, nós temos uma impressão hoje em dia, por aquilo que nós recebemos da nossa formação, da nossa sociedade atual moderna, que Portugal foi um país que não soube acertar o caminho. E muitas vezes as pessoas abordam a história e a colonização que Portugal fez no Brasil, na África e em outros lugares, de uma forma sempre negativa e mesmo pessimista. Então nós vamos conversar sobre isso aqui com o Bruno. Eu gostaria, Bruno, que você primeiro se apresentasse, falasse um pouco também da sua experiência, da sua conversão e da sua busca em torno da cultura, da arte, da literatura, para entender qual é a verdadeira raiz da Igreja Católica Romana e qual é a verdadeira raiz do seu país, que é Portugal. Muito obrigado. Antes de mais, obrigado pelo convite para podermos falar. É um prazer poder falar com o Frei Tiago sobre estes temas. Minha relação com a cultura, que neste momento passa por um estudo que faço de um escritor português e também pintor, a sua relação entre a escrita e a pintura, chama-se Raul Brandão. Um escritor cristão, que teve também uma grande dificuldade já na época dele de se poder expressar artisticamente, não é? Portanto, a grande luta dele pela expressão artística e o grande sentido da arte no nosso tempo. Ele é um escritor do início do século XX, mas está aqui no meio da nossa época ainda. E a mim interessa-me muito perceber até que ponto é que a arte, sendo uma manifestação de procura pelo divino, um estabelecimento de um contacto e de uma relação com o divino, pode subsistir num mundo em que o divino cada vez tem menos representação. Inclusive, Bruno, você hoje comentava comigo sobre aquela passagem da citação de Chesterton, que falava sobre a questão de Santo Tomás de Aquino, como você dizia. Sim. Em algumas das leituras tenho tentado perceber o que é que para certos autores a arte representa, não é? E onde é que eles entram com a visão e a criação artística. E uma delas, e que eu acho que é importante também citar na tese que estou a fazer, é que o Chesterton achava que o São Tomás de Aquino, na sua filosofia, ele era quase como um pintor. A capacidade de abstração, né, de abstração naquela escrita filosófica é muito semelhante à abstração da pincelada num quadro. E quando nós chegamos ao fim de um texto de São Tomás, parece que contemplamos uma paisagem, um rosto humano, um artista plástico da Sim, há algo muito plástico naquela abstração tão Sim. Não, isso nos faz entender, de fato, eu vejo todo o sentido nessa afirmação, porque se nós percebermos, conforme aquilo que nós estamos argumentando já em outras aulas também que nós desenvolvemos esse assunto, houve primeiro uma decadência da cultura, em todas as suas manifestações, da arte, da literatura, da pintura, e quando a pessoa perdeu esses valores fundamentais que eram as bases da civilização cristã, a partir daí ficou muito mais fácil das pessoas, completamente sem esses fundamentos, ser enganada para aderir a uma civilização moderna, como nós vivemos hoje, que na verdade é uma civilização artificial,
aquilo que você comentava, quer dizer, as manifestações do ser humano hoje são praticamente mecânicas. Não existe mais aquela capacidade da pessoa de expressar a sua alma, né? Através da poesia, da arte. Aí toca num ponto fundamental. Ao longo dos anos eu fui-me apercebendo que a via de ligação à alma, à alma, aquilo que sempre se entendeu a alma no mundo cristão, ela foi sendo cortada, não é? Foi sendo obstruída lentamente. E naquilo que nós chamamos a arte, no modernismo, não é? Deste século, talvez a última grande corte que se estabeleceu com essa comunicação, eu identifiquei aí claramente um momento de ruptura com o fundamento religioso que até aí tinha alimentado de uma forma mais ou menos direta toda a atividade artística, toda a atividade filosófica também, por exemplo. Ou seja, a arte, a filosofia, o pensamento, a cultura tem que ter raízes na dimensão religiosa para poder frutificar, para se poder manterem vivas dentro da criação. Ou seja, se não entendermos a criação divina como uma criação de Deus, se não conseguirmos entroncar aí a nossa atividade artística, a nossa própria vida, obviamente, mas a nossa atividade artística, que é a vida de um artista, de um poeta, de um pintor, de um músico, começa, sem essa raiz, tudo o que se faz fica seco logo à nascença, não é? Portanto, nós vemos as obras dos modernistas, vemos grande parte do que se fez no século XX, e está morto à nascença. Quando aqueles quadros que já estavam 15 dias atrasados. Já estavam 15, quando nascia um quadro, da maior parte... Já nascia morto. Já morto, são abortos. É interessante isso que o Bruno está dizendo, a gente tem que prestar atenção, porque isso é um princípio muito importante para quem realmente quer estar alinhado, né, com os princípios do Evangelho. Porque durante todos esses períodos da história da humanidade, ou seja, desde o anúncio do Evangelho até os tempos da Revolução, nós tivemos a base da sociedade, ou seja, a fé. E era da fé que partia a filosofia. E a partir da filosofia, as pessoas tinham a sua ideologia. E com essa ideologia é que eles expressavam a sua arte, a sua música, a sua poesia, a sua pintura, ou seja, mesmo a arquitetura, todos os ambientes da sociedade refletiam aquele relacionamento, aquela harmonia do homem com o seu Criador, que se revelou através de Cristo, né, na cruz. Então tudo isso faz um conjunto. Quase como pequenos universos configurados a um universo maior. Ou seja, havia uma escala, não é, harmónica de relação com a harmonia do todo. Não é? Portanto, sempre um filósofo fazia uma ponte entre o universo criado com o universo mais pequeno do artista, com o universo mais pequeno de uma nação, de um povo, não é? De uma cultura. Exatamente. E essa relação funcionava harmonicamente. Não é? A partir de certa altura tornou-se praticamente impossível chegar a essa relação, a ponto de, não sei, eu sentir que hoje não... É interessante, você percebe que isso foi um processo que ocorreu na escala civil, ou seja, em todos os ambientes da sociedade, e depois isso aconteceu também em escala religiosa, ou seja, propriamente dentro da vida da igreja, quando nós perdemos a referência das raízes litúrgicas, né? E as pessoas aceitaram a transformação da verdadeira liturgia católica por uma liturgia completamente desvirtuada da tradição e do sentido da vida da igreja. Esse ponto é fundamental e eu creio que o entendi melhor quando descobri uma escritora, Cristina Campo, uma poeta italiana do século XX, que escreveu, na altura, por exemplo, do Concílio Vaticano II, palavras muito luminosas sobre o que se estava a passar ali. Não é? Ela sentia que a Igreja estava a ser ameaçada por dentro. Não é? Ela viveu os últimos anos da sua vida em Lisboa, não? Não. Cristina Campo morreu em Itália. Portanto, nasceu em Bolonha, morreu em 77. Mas os últimos anos dela são uma busca muito profunda, muito precisa também do sentido da liturgia. E ela identificava que uma cultura configura-se sempre, ou seja, tem uma identificação sempre com uma liturgia. Quando se ataca a liturgia, a cultura destrói-se. Ou seja,
os gestos litúrgicos são gestos que definem os ritmos, as harmonias, as estruturas culturais. A partir do momento em que se ataca a liturgia, a cultura desmorona-se imediatamente. E com a cultura, tudo o que constitui uma cultura. É isso que você está dizendo. Configura-se muito bem com o artigo que eu li recentemente também sobre a questão da inculturação, né, que eles propõem hoje em dia com essas modificações litúrgicas, que acaba sendo muitas vezes uma desinculturação, porque aquela cultura já está estabelecida naquela sociedade, que é uma cultura cristã. E aí você vem e quer jogar uma cultura artificial em cima daquilo. É o que eles estão tentando fazer a partir, por exemplo, do Sínodo da Amazônia, né? E agora eles estão impondo esses ritos assim artificiais, transformando a própria essência do cristianismo, né, de louvar a Deus através do culto sagrado da missa e fazendo daquilo ali simplesmente uma festa mundana, uma ocasião de reuniões, uma ocasião de manifestações humanas, de sentimentos, de manifestações externas, desprovidas, né, daquela verdadeira cultura cristã. Exatamente. É partir do contrário, ou seja, partir de uma cultura com referência mundana, meramente, para uma instauração do divino. E é exatamente o contrário que a civilização cristã em que assentou a civilização cristã e que a civilização cristã tentou levar ao mundo, não é? Evangelizando, não é? Perfeito. Porque sem a liturgia, sem a estrutura litúrgica fundamental e sem esse gesto, como eu disse há pouco, a cultura não passa do nível natural, não é? Não passa do nível configurado quase meramente animal, não é? Natural. Então veja aí um outro aspecto interessante que ele está dizendo, né? Para a gente guardar como princípio. A cultura não deve ser do homem para o homem, mas ela é uma expressão que vai até o sobrenatural. Ou seja, você entra no âmbito do sobrenatural. Você usa da arte para, de certa forma, tocar o intocável. Exatamente. Você entra naquilo que normalmente a nossa vida normal não alcança. E quando não existe essa via, em tudo o que nós tocamos destruímos e muito facilmente, não é? Porque por isso que hoje em dia tem tanta demolição, as pessoas são vândalos, né? Destrói as igrejas. Nossa vontade e a nossa fúria animal, imediata, não é? Leva-nos a isso. O irracional, claro que o que a liturgia faz é sempre essa relação entre racional e irracional, mas sempre elevando-nos ao divino para voltarmos aqui, não é? Para podermos ter uma vida que seja realmente algo que faça sentido, né? Que transmita alguma coisa que vai além, que seja conforme a natureza humana, ou seja, uma natureza que não é somente animal, mas que se projeta para aquilo que está além dos nossos sentidos. Sim, muito do movimento que leva à criação artística é um movimento de expressão animal. É uma necessidade de exteriorização, é uma necessidade de comunicação. E isso, no primeiro nível, é verdade que todos nós e os animais temos, se calhar, essa necessidade. É possível, sim. Não na mesma intensidade. Mas colocar isso no tal nível de que falava é o grande desafio de um artista. E só a partir daí é que pode existir verdadeiramente aquilo a que nós pudéssemos dar o nome de comunicação. Não existe outro tipo de comunicação. Sim. A nossa ideia de comunicação hoje é totalmente contrária a esta. É quase que uma coisa utilitarista, né? Sim, a informação, não é? O que é comunicar uma informação? Não é passar daqui para ali uma informação. O que os artistas fazem, talvez dentro deste âmbito, é sinalizar, não é? Quase simbolizar ou sinalizar o que é comunicável neste mundo que não, para nós não é só natural, não é? Portanto, quase que não precisaríamos mais de média, não é? Se realmente os artistas funcionassem dentro desse âmbito, porque eles são os verdadeiros mediadores também. É a liturgia, através da religião, e depois, obviamente, através dos artistas, através dos filósofos, mas sempre nesse âmbito, sempre nessa relação. Sim. Então isso vai de encontro, né, com aquilo que nós estávamos dizendo, porque nós estamos também nos aproximando ali do tempo do Natal,
e nós temos feito essa referência dos 3 reis magos, né, com os 3 presentes, que são, na verdade, os 3 poderes que a cristandade sempre harmonizou em torno, né, dessa organização social cristã. Quer dizer, o poder temporal, o poder espiritual e esse poder filosófico ou sapiencial que a gente pode definir pela expressão da arte, pela expressão da filosofia, pela expressão da cultura e principalmente pela tradição religiosa, né, que guarda a base dessa cultura, dessa... A Igreja é uma grande protetora dessa tradição. Não é? Exatamente. Historicamente foi muito à sombra da Igreja que se deu essa proteção. E quando se deu à sombra dos reis, era dentro do mesmo espírito. Portanto, sim. Os reis estavam em total sintonia. Não é? Aquela ideia de que os homens ricos do passado eram como os de hoje. Não. O serviço e a noção de comunidade. De comunidade e de ter um artista ao seu serviço era totalmente diferente. Em Portugal, Bruno, qual que foi o momento que houve essa perda de sentido ou que começou a haver essa decadência ou essa desintegração da cristandade? Uma pergunta difícil de responder imediatamente porque é preciso falar de vários momentos. Provavelmente com o século XVI, não só em Portugal, mas um pouco por toda a Europa, houve uma primeira grande operação muito subtil, mas que teve uma consequência tremenda, que foi colocar nesse primeiro lugar, que liturgicamente procura o divino, ou seja, coloca Deus em primeiro lugar. Né? Houve uma substituição e o humanismo lentamente foi cavando esse lugar, colocando lá o homem, né? O que quer que isso signifique, né? O que quer que signifique o homem só. E o humanismo lentamente foi afastando o foco da cultura e da religião para o louvor do homem em si mesmo, né? para ver o homem como medida de todas as coisas. Em Portugal, claro que isso coincide um pouco com todas as outras nações europeias. O século XVI é o século desse momento. Eu creio que Portugal ainda assim conseguiu conservar durante mais tempo do que outras a sua tradição e a sua cultura, muito por uma especial fidelidade ao catolicismo, embora isso seja mal visto por muita gente e hoje na história os portugueses quase que se envergonham de ser um povo atrasado. Não concordo nada com isso. E também por uma especial relação da tradição que se foi mantendo em um meio mais pequeno e mais pobre, não tão sob as luzes da Europa, não é? Sim. Só mais tarde. O que deixa realmente as pessoas muitas vezes um pouco assim, angustiadas em relação ao problema, não só de Portugal, mas de todos os países que mantiveram por mais tempo a cultura católica cristã, foi exatamente o fato de que os países protestantes se desenvolveram muito do ponto de vista econômico e industrial, né, enquanto que os países católicos mantinham aquela dimensão de um modo de produção medieval. E para isso nós precisamos de, em primeiro lugar, retirar logo da nossa concepção a Idade Média como uma Idade das Trevas. Imediatamente. Se queremos realmente saber em que é que consistiu a Idade Média, é preciso avançar, ou seja, recuar e ir às fontes da Idade Média. Não ler nada do que a história do século XIX ou do século XX fala da Idade Média. Eu creio que hoje em dia há um pouco um regresso. Uma recapitulação. Um desejo, porque ele parte de um desejo de vários lugares, várias pessoas, vários povos procuram de novo perceber que tempo foi esse, não é? E entendê-lo primeiro é fundamental, não é? E para depois também entender porque é que países como Espanha, Portugal, mais pobres, o sul da Europa, tentaram conservar essa relação com essa riqueza medieval, que eu considero uma riqueza, sem dúvida, e que a partir de certa altura se tornou insustentável, não é? Exatamente, é como se fosse assim, uma mudança de paradigmas, né? Uma mudança de valores. Então, para um católico medieval,
o que era realmente importante, o que valia a pena era salvar a sua alma e se santificar. Exatamente. Enquanto que na cultura moderna ou na cultura protestante, que veio nesse mesmo movimento, né, de modernização e de humanismo, você focaliza o desenvolvimento e o progresso como o objetivo final. E uma pessoa ela é feliz quando ela tem bens materiais, quando ela tem poder, quando ela tem sucesso profissional, né? Então a gente muda o foco. Quer dizer, Exatamente. o foco do Evangelho que coloca a felicidade na vida humana em si mesmo, ou seja, naquilo que você pode expressar, naquilo que você pode viver, uma qualidade de vida, né? Que com certeza o homem do campo, o homem medieval, ele tinha essa qualidade de vida, né? E aí eles vão transferir isso para uma perspectiva utilitarista, uma Exatamente. perspectiva capitalista. Né? Esse homem do campo, não é, que muitas vezes é visto como um bruto e um rude, nós temos que ver que na Idade Média ele tinha os próprios meios de santificação ao seu alcance. Não é? Ou seja, o seu trabalho e a sua relação com o trabalho e com o meio que o envolvia, com o social e com os outros, não é? Era um trabalho que estava em função de Cristo, não é? Em função de uma hierarquia divina que acabava lá em cima. Portanto, cada gesto aqui em baixo tinha uma repercussão para a elevação. Não é? A partir do momento em que, com a Europa moderna e com a mudança desse paradigma, como diz muito bem, eu creio que passa-se um fenómeno de atomização. As pessoas, nessa ideia de progresso e nessa ideia de sucesso e nessa ideia, de algum modo, resume o capitalismo e os fundamentos desse novo modo de vida, elas começam todas a viver absolutamente separadas e absolutamente sem repercussão. Os seus atos não têm uma repercussão que não seja horizontal, que não seja meramente imediata, meramente utilitária, meramente... Mesmo egoísta, né, de certa forma. Sim, mesmo. Eu não digo que o egoísmo não existisse como forma de expressão da Idade Média, não é isso, mas era combatido pela Palavra de Deus, pelo Evangelho, não é? Portanto, o homem era convidado a não ser egoísta e um modo de não ser egoísta era participar da comunidade na sua forma de santificação do própria. Desenvolvimento coletivo. Exatamente. A partir do momento em que nós vivemos o profundo individualismo, não é? Ligado também à liberdade pura, um liberalismo total, e a um lucro, não é? Todos competem com todos. Não é? Cria-se um sistema de competição total, não é? Sim. Para o qual é sempre preciso alimentar mais e mais competidores para que o sistema cresça e nunca a vida de ninguém melhor, especialmente no nível da santificação, no nível da elevação. Exatamente. É por isso que a Idade Média ainda hoje marca, né, todos esses países europeus pelos edifícios belíssimos, pelas catedrais, pela arte, por tudo aquilo que a cultura desse tempo deixou. Né? É verdade, é uma marca que embora tenha havido muitas tentativas e vá havendo ao longo dos tempos tentativas de apagar, é quase impossível. Não é? É muito, muito difícil destruir completamente as cidades e os monumentos e a história na Europa, não é? E assim, uma vez que nós já mostramos assim nessa recapitulação histórica, né, a riqueza de uma civilização cristã, que era essa civilização medieval, que também marcou profundamente o seu país, né, eu gostaria que você falasse para nós também do que representou, vamos dizer, esse marco que foi a morte de Dom Sebastião, no fim segunda metade do século XVI, né? Que produziu, inclusive, esse movimento do sebastianismo. Né? O que representou isso para a história, para a vida de Portugal? Para muitos portugueses isso é um incómodo porque acham que o sebastianismo, o que quer que também seja o sebastianismo, é uma espécie de saudade de um passado perdido e de um passado de esplendor e de glória, para não viver o presente. Não é? Eu entendo ao contrário. Eu acho que o sebastianismo, que quer que seja, e vamos tentar falar um pouco sobre ele, eu acho que o sebastianismo é uma memória viva de um tempo que teve um esplendor
que, de algum modo, é imperecível na alma de um português. Porquê? Porque ser português, de algum modo, é trazer em si essa marca, não é? De ter saído para o mundo, ter levado a palavra De de Deus Deus às ao mundo, nações. ter feito de algum modo a evangelização e a missionação possível, porque logo desde o início houve grandes entraves a que Portugal fizesse as coisas desse modo, mas enquanto foi possível, Portugal manteve essa força de o fazer desse modo. E o sebastianismo é quase como um grande choque, não é? Que pode ter sido, no momento do esplendor máximo, um trauma, mas ao mesmo tempo é aquilo que pode ter ficado na memória como um lugar de onde continua a brotar essa riqueza, essa Sim, verdade. é como se fosse uma ferida que está sempre ali escorrendo um sangue, e esse sangue é fecundo, né? E essa dor lembra, dor. mas essa dor é boa, é importante, é fundamental para nos lembrar de quem somos e o que é que... Sem dúvida, porque, para quem não sabe, né, houve esse movimento do sebastianismo, inclusive o padre Antônio Vieira comenta muitas coisas a respeito disso nos seus sermões, né? E Dom Sebastião era o rei de Portugal na batalha, na época da batalha. Sim, estamos a falar de 1578, a Batalha de Alcácer Quibir, né? Sim. E em que foi uma batalha no norte da África, né? E ali houve muita tragédia, foram muitos reis, né? Muitos nobres cristãos que morreram. Praticamente toda a nobreza de Portugal morreu naquela época. Grande parte. Foi quase... Há quem veja nisso um foi suicídio uma ruptura, coletivo, não é? Porque foi uma coisa... Muitos acham que foi uma loucura, foi mal preparada. Outros acham que foi um ato arrojado e ousado de quem, de facto, na altura, achava que a cristandade deveria expandir-se porque era a verdade, não é? Portanto, a verdade tem que ser levada aos outros. Mas é um tema muito, muito longo, nós podemos alongar-nos muito, mas se calhar é importante reter dele, e eu creio que para a maior parte das pessoas, dos brasileiros que vão ver, eu acho que é importante porque um brasileiro também tem essa marca, mesmo que não saiba. Eu sei que muita gente quer descobrir e perceber de onde a história como é passada, né, no Brasil ou também talvez em outros países colonizados por Portugal, é sempre uma história de uma colonização negativa. Então as pessoas não conseguem, a não ser que elas procurem nas fontes, né, perceber a riqueza daquilo que eles receberam pela evangelização, né? E eu falo também da questão do sebastianismo porque todas essas coisas foram mais ou menos na mesma época, né? E de fato é algo que marcou muito o povo português, porque Dom Sebastião era um rei muito amado. Novo, era jovem, morreu sem deixar descendência, e Portugal perde a independência a seguir para a Espanha. E ele tinha 21 anos? À volta de... 20, era muito novo, adolescente, praticamente. Então quer dizer que foi realmente um sacrifício, né, que ele ofereceu ali, foi um sacrifício de uma nação em torno dessa batalha. Mas isso tudo mostra a nobreza também, né, o caráter guerreiro, o caráter combativo, esse espírito de conquista, né, que eles tinham, os portugueses, por enfrentar todos os mares para chegar. Sim. Então muitas vezes as pessoas olham somente o aspecto comercial ou o aspecto político e não veem o aspecto aventureiro, o aspecto missionário também que havia no coração de tantos sacerdotes, de tantos missionários, de tantos religiosos. As descobertas não é possível entender os descobrimentos sem entender a implicação das ordens religiosas nos descobrimentos, não é? Portanto, com a extinção dos templários, nós chegámos a falar também uma vez sobre isso, Dom Dinis não extinguiu totalmente a ordem em Portugal e transformou a ordem de Cristo, não é? Que vai ser fundamental nas descobertas, juntamente com franciscanos, juntamente com dominicanos, ou seja, não estamos a falar de um projeto meramente político como são hoje os projetos. Sim. Vamos fazer coisas com a força humana. Sim. Não é? Vamos agora levar aos povos o progresso. Não é disso que se tratava. E o que acontece é que essas ordens religiosas tiveram um papel fundamental na missionação, na ciência, no próprio modo de articulação
de todas as expedições e em tornar possível que estamos a falar de viagens que duravam muitos anos. Não é? O que é que levava aqueles homens a ir mais longe? Só a fé, não é? E algo também que a maioria das pessoas talvez não saiba é que os índios amavam os missionários. Né? Os índios recebiam os missionários como a salvação. O Padre António Vieira era tratado por pai. Não é? Era um pai para os índios. José de Anchieta, que foi para o Brasil, inclusive. Né? Então, esses homens foram realmente pessoas que transmitiram Cristo não somente pelas palavras, mas também pelo exemplo de vida que eles traziam, de civilização, de nobreza. Né? Eles fizeram um trabalho impressionante na América Latina, principalmente os jesuítas. Sim. Né? E os jesuítas, desde que começaram as missões no Brasil até que, aqui com os problemas que se deram na metrópole, não é? Com a expulsão, com o Marquês de Pombal e tudo isso, e com o ataque que lhes foi movido a partir do século das luzes, não é? O século XVIII, os jesuítas, enquanto puderam, não é? Foram de facto mestres na arte de ensinar, na arte de incluir os povos, na arte de gerar realmente um mundo moderno, cristão. No sentido no sentido cristão, sim. No sentido cristão. A questão é que isso depois começou a incomodar muitos outros poderes. Não é? O que eu percebo, Bruno, na verdade é isso, é que os jesuítas eles foram uma ordem criada de uma forma muito oportuna, no momento em que a igreja precisava de uma resposta. E de uma resposta prática e rápida. E que envolvesse o mundo todo, que é uma coisa que as pessoas não entendem. O jesuíta estava no Japão e estava no Brasil. Exatamente, era um globalismo no sentido positivo. Sim. O Padre António Vieira sabia 15 línguas de índios, não é? Falava nas línguas deles. Porque existe esse globalismo de dominação hoje em dia, mas existe um mundialismo também que é válido e positivo, que significa a unidade dos povos em torno da cabeça, que é o Papa, que é o Evangelho. Um poeta que escreveu com a proteção do Dom Sebastião, não é? Camões, que escreveu a grande obra Os Lusíadas, ele diz uma coisa que era: Portugal deu novos mundos ao mundo. Eu não quero de forma nenhuma sobrepor-me a Camões e corrigi-lo, mas eu acho que melhor ainda é pensar que Portugal deu um mundo aos mundos, porque os mundos estavam dispersos. Sim. Vários mundos, várias culturas, vários povos pelo mundo. E essa forma de estender um fio que atravessa todos e os coloca numa unidade de facto transcendente, católica e universal, parte daqui. Depois, se isso foi ou não mais longe, isso já é outra história, mas esse era o espírito das descobertas, em grande parte. De fato, as pessoas podem procurar saber melhor o que representou a evangelização feita principalmente pelos jesuítas, né? Mas é importante realmente observar que a ordem dos jesuítas foi realmente uma ordem providencial para a igreja naquele momento histórico, e eles tinham 3 características fundamentais. Primeiro, que eles estavam retomando o poder sapiencial daqueles monges que tinham sido destruídos no decorrer de 3, 4 séculos. Então eles estavam tomando tudo aquilo de novo para manter a cultura e a educação cristã. Outra coisa fundamental é que eles tinham esse espírito missionário, e naquele momento era importante que a Igreja Católica respondesse a essa necessidade de evangelização. Ser soldados, não é? Soldados de Cristo. Exatamente. Não é? E ainda por cima, eles tinham essa filiação total com o Papa. E isso também era muito importante, por quê? Porque o alvo dos inimigos da Igreja naquele momento já era diretamente o Papa. Certo. Então é interessante essa análise, né? Porque aí você comentou, eu achei que é importante também a gente comentar isso, porque os jesuítas estão presentes na história de Portugal de uma maneira indelével, e foi justamente em Portugal que os jesuítas sofreram talvez a primeira e mais violenta retaliação por parte do Marquês de Pombal, não foi? Sim. Quem foi essa figura do Marquês de Pombal? Uma figura pouco conhecida, mas importante. Sim, eu aconselho todos aqueles que nos ouvirem aqui, e sobretudo
os brasileiros a ler uma obra de um grande escritor português do século XIX chamado Camilo Castelo Branco, Perfil de Marquês de Pombal. Porque o Marquês de Pombal tem uma estátua, grande estátua em Lisboa, é comemorado por muita gente como um reformador, como alguém que salvou Portugal depois do terremoto, como alguém que introduziu a modernidade em Portugal e finalmente Portugal foi um país que entrou nos eixos europeus. É preciso ler essa obra e conhecer melhor exatamente a obra das mãos de Marquês de Pombal para perceber que pronto, não se faz um mundo com engenharias, não é? Não se faz um mundo com grandes obras e grandes avenidas. O mundo é muito mais do que isso, não é? E de algum modo o Marquês de Pombal foi alguém que foi implacável com o mundo antigo, o mundo Cristão. O mundo nobre, cristão, aristocrata. Ele cometeu uma das grandes atrocidades. Foi um revolucionário por excelência. Sim, provavelmente relacionado com revolucionários europeus, porque ele estudou em Inglaterra, não é? E só depois é que quando regressou a Portugal... Provavelmente foi ali iniciado, né, Provável. numa maçonaria, numa espécie de há maçonaria. quem escreva sobre isso e diga que isso... Mas dá para perceber perfeitamente a figura dele pela pena do Camilo e por outras histórias que se sabem, mas sobretudo há um caso que foi o julgamento dos Távoras, não é? Que se deu uma família nobre que foi acusada de uma conspiração contra Dom José, o rei de quem Marquês de Pombal era primeiro-ministro, ministro, e eles foram mortos de uma forma completamente atroz. Não é? Normalmente acusa-se a Inquisição de todo o tipo de atrocidades, mas eu acho que se deveria ver o que é que aconteceu Quem aí realmente matou, né? às mãos da Inquisição secular comandada pelo Marquês de Pombal. Os relatos e o impacto que teve no povo aquele tipo de uma família toda morta uns à frente dos outros da forma mais terrível que se possa imaginar. O imaginário ficou marcado. Né? Uma coisa assim, totalmente arbitrária. Talvez sumário, uma coisa assim muito. E esses eram os inimigos, porque de algum modo essas eram as pessoas que defendiam a fé, não é? Portanto, cortando aí a raiz, há um novo mundo que se abre, não é? Portanto, o Marquês de Pombal, tendo feito coisas positivas, certamente, não é? Do ponto de vista... Do ponto de vista essencial, mas do ponto de vista essencial é preciso ver bem quem foi essa figura. Portanto, também o responsável pela expulsão dos jesuítas, não é? Sim, dali disse que eles foram todos colocados num navio, né? E o Marquês de Pombal, depois que se certificou de que todos os jesuítas estavam naquele navio, ele falou: agora voltem para Roma. Vai lá no chefe de vocês e diga para dar algum emprego para vocês em Roma. Né? Quer dizer, o Papa. E é interessante porque foi um contexto muito difícil, aquele contexto que precedeu a Revolução Francesa. Sim. Estava em sintonia com essa perseguição implacável contra os jesuítas. Claramente o que acontece ali é o que vai acontecendo lentamente há vários acontecimentos que levam à Revolução Francesa. Ela não acontece de súbito e isoladamente. Não é? Portanto, eu vejo no processo dos Távoras algo muito semelhante ao que aconteceu na Revolução Francesa. Não é? E um passo fundamental para era todo um movimento. Né? Agora, isso é preciso sempre a gente voltar àquele conceito fundamental que a gente já abordou também em outras conferências, que foi aquilo, né? A implantação do protestantismo na Inglaterra, sob as aparências de um catolicismo, né? Que ficou chamado de anglicanismo. Certo. E foi esse protestantismo inglês que foi o berço dessas revoluções modernas, porque é ali que se instalou o poder judaico, onde eles se instalaram de uma forma bem segura, protegida, para fazer com que acontecesse o que a gente chama de poder financeiro. Né? Então, ali, através do poder financeiro, poder dos bancos, né? Eles financiaram todas essas guerras e revoluções desde esse tempo, ou seja, século XVI e XVII, principalmente no século XVIII, quando eles já tinham toda essa força. Né? Então, veja aí a ligação de Marquês de Pombal com as elites mundialistas inglesas e maçônicas que já atuavam na Europa. E aliás, foi dali também, ou seja, dos bancos de Londres, que saiu o dinheiro para financiar a Revolução Francesa. Que, aliás, não tem nada de francesa.
é uma revolução que não saiu do povo francês. Isso as pessoas não entendem. Então, quando se fala em Portugal, é muito importante também comentar, eu acho que você pode nos dar uma palavra sobre isso, que, na verdade, o Marquês de Pombal colocou, de certa forma, a nação portuguesa nas mãos dos ingleses, né? Foi como se fosse uma... Não diretamente, creio, mas nas mãos dos ingleses ficou claramente no século XIX, Portugal. Mas há aí um primeiro passo para uma desnaturalização do povo português. Primeiro tirou a identidade. Exatamente. Retirar a identidade lentamente, claro, sem dúvida. Mas o Marquês de Pombal, eu creio que não foi capaz de sozinho destruir a identidade de um povo. Claramente que não. Mas esse primeiro passo é muito importante. O que acontece é que depois, com a Revolução Francesa e com as invasões francesas em Portugal, isso é muito importante também para entender um pouco o Brasil, não é? Porque o Brasil torna-se independente nesse contexto. É um filho da Revolução, de algum modo, não é? O que acontece é que o povo português lutou contra a invasão e estava a defender Portugal, não é? Havia uma defesa de Portugal. Mas uma aliança antiga que Portugal tinha com a Inglaterra, não é? Que já vinha do tempo do começo dos descobrimentos que estávamos a falar, portanto, considerada a mais antiga aliança do mundo entre povos, não é? Obrigou-nos a chamar os ingleses, para defender de Napoleão. Defender Napoleão, exatamente. E essa defesa depois teve custos. Não é? E é por isso que a gente diz que no contexto, né, da independência do Brasil, o que aconteceu foi, na verdade, o seguinte, que o Brasil se liberta politicamente de Portugal, ao mesmo tempo que ele se torna escravo da Inglaterra. É claro que os vários povos da Europa católica e todas as suas colónias, os povos que estavam ligados a Portugal e a Espanha, sobretudo, estiveram entre Inglaterra e França nesta luta, não é? Portanto, para nos libertarmos de França, tivemos que ficar sob o jugo o jugo inglês, não é? A ponto de, culturalmente, Portugal se ter tornado quase numa colónia inglesa, em muitos aspectos é verdade que isso sucedeu. E o Brasil, como diz, não é? Acaba por também ficar sob a influência desse poder. Desse poder, dessa dominação. E na sua origem enquanto país independente fica com uma marca imediatamente também anti-portuguesa. Podemos dizer assim, anti-portuguesa, anti-católica. Porque eu chamo Portugal sempre a esse Portugal antigo. E é o que resta no nosso Portugal de hoje. Sim. Ou seja, a marca de Portugal é a marca católica. Sem dúvida. Mesmo, é a identidade do país. Sem dúvida, mesmo que hoje se fala em praticante ou não praticante, não é? Que é uma coisa um pouco difícil de entender. Mas mesmo que hoje se diga que Portugal já não é tão praticante assim, não é? Sim. É interessante aqui também fazer um parênteses, né, Bruno, que de fato os jesuítas eles acabaram sendo dissolvidos em 1773 pelo Papa Clemente XIV, né? E esse Papa ele aceitou a pressão dos reis das monarquias, que naquele tempo fizeram um verdadeiro complô contra os jesuítas, que inclusive também, no caso na França, eram os grandes defensores da doutrina católica contra o jansenismo, né, que era praticamente uma cultura. Então o jansenismo sempre andou de braços dados com o galicanismo, e as outras monarquias também tinham essas tendências, talvez não no nível da Inglaterra de se tornar completamente independente do Papa e aderir ao protestantismo, mas de se tornarem independentes, de certa forma, de Roma. Sim, sim. E como o jesuíta era aquele que mantinha, né, total filiação ao papado, então ele, de certa forma, garantia com que as monarquias e as pessoas estivessem sempre com essa vinculação com a Igreja Romana. Era a raiz possível ainda nesse tempo, não é? Sim. E é interessante isso, que muitas vezes hoje em dia a gente ouve as pessoas falarem dos jesuítas como uma coisa que foi degenerada desde o princípio. Exatamente, completamente errado. E isso é completamente falso, né? Quer dizer, os jesuítas, depois de 40 anos de dissolução, eles foram restaurados, e à medida que eles foram restaurados,
Aí sim, os inimigos de Deus, os inimigos da igreja, eles começaram então a perceber que eles tinham que adotar uma outra estratégia para destruir a ordem. Porque eles tentaram mesmo com a própria dissolução e não conseguiram, porque a ordem tinha realmente um valor tal que não poderia durar muito tempo aquela dissolução injusta, né? Então foi o que aconteceu com a infiltração a partir principalmente do fim do século XIX, né? Então a gente vê aí uma explicação muito mais lógica para nós entendermos por que os jesuítas foram aqueles grandes mentores da Revolução na própria igreja, né? Para você chegar, por exemplo, num Teilhard de Chardin ou num Karl Rahner, né? Que eram jesuítas teólogos de primeira linha e que foram aquelas pessoas que praticamente lideraram os movimentos revolucionários no contexto do Vaticano II. Uhum. Então eu queria também, Bruno, que você comentasse um pouco para nós, assim, a gente tem talvez ainda um pouquinho de tempo, do que você vê, como você vê hoje a situação de Portugal, porque de fato, depois de todos esses eventos traumáticos, né, vamos dizer assim, aquele sofrimento que eles tiveram com a perda daquele rei, aquele sentimento de nostalgia que despertou naquele povo, talvez ainda algum sopro de cristianismo durante alguns séculos. Depois nós vemos toda essa desintegração, esse espírito revolucionário que foi implantado pela atuação do Marquês de Pombal. E aí, por fim, nós temos, quem sabe, uma certa restauração da dignidade do Portugal antigo, através do regime de Salazar. Podemos dizer isso? O garante da cristandade em Portugal sempre foram os reis. Não se pode dizer que um presidente ou uma não república. Se pode dizer de outro modo que a religião tenha o abrigo e o garante da religião era a monarquia. Sim. E eu entendo que Portugal, enquanto se pode falar de Portugal, é uma monarquia. O sentido português é um sentido monárquico, não é? Mas Portugal perdeu, quer dizer, o último rei, Dom Manuel II, em 1910, deixou de ser rei, portanto implantou-se a República e houve um momento, talvez, porque a República foi muito violenta, e houve ali vários anos de muita violência e muito caos, não é? Uhum. E o Estado Novo surge quase como uma estrutura, também foi lentamente estabelecido, mas surge como uma espécie de barreira contra esse caos. Não é? Uhum. Só que, embora Salazar era profundamente católico e alguém ligado à religião, temos que ver que Salazar é alvo de uma campanha tremenda, né, difamatória. Negativa também. É o culpado de tudo e mais alguma coisa desde a Revolução de 1974. Ele era uma espécie de Bolsonaro da época. Sim, Trump, Bolsonaro, são essas figuras que normalmente nós hoje escolhemos como bodes expiatórios dos nossos pecados e é ali que colocamos tudo. Portanto, chegamos ao fim do dia e aliviamos. Mas pronto, a história não pode ser vista desse modo. Você tem que julgar, você tem que saber, claro, discernir. Né? Sim, nem idolatrar, nem ser bode expiatório. Portanto, é preciso pôr os homens no lugar dos homens, não é? Uhum. E o Salazar tinha uma relação com a religião e com a história de Portugal muito diferente, por exemplo, da relação que Portugal tem estabelecido com a sua história e com a religião desde 1974, em meu entender. Uhum. Ou seja, em 1974 passámos a ter uma liberdade, não é? Uhum. Que foi, no caso, o ano da Revolução Socialista. Exatamente, 25 de Abril, que embora tenha trazido muitas coisas boas, tal como o Marquês de Pombal não foi o demónio na Terra, a Revolução de 25 de Abril não foi uma revolução comunista, por exemplo, como aconteceu na União Soviética, mas atacou as raízes que, de algum modo, estas raízes de que nós estamos a falar, de povo, de tradição, de religião, de algum modo sobreviveram durante o tempo do Salazar. A questão é que não se consegue alimentar uma planta se essa planta não tiver ramos que vão crescendo e a sua raiz não for regada. Não é? E a questão é que acontece, o Salazar achou que poderia ser uma figura eterna. Talvez tenha sido qualquer coisa que o tenha
que o enganou no seu caminho. É impossível sem uma monarquia e sem um poder hereditário. E eu sei que, pronto, durante a monarquia, esta raiz religiosa ela era alimentada e era protegida. E os três poderes estavam Sim, mas é isso que a gente comentava, né? Porque a diferença de uma república e de uma monarquia, porque dentro do contexto dessa visão, dessa perspectiva cristã verdadeira, de que nós estamos sob o mistério da encarnação, nós estamos sob a economia da graça. Exatamente. Então quer dizer que o rei, ele é ungido, ele é um representante de Cristo. Então você não tem simplesmente um poder pelo poder, ou simplesmente um poder a serviço do povo, mas você tem, sobretudo, um poder legítimo a serviço de Deus. É o mesmo que acontece hoje a nível de igreja, né? Então você hoje vê a igreja tão focada nessa ideia de serviço ao povo, que você vai tender a transformar a igreja numa ONG, Exatamente. né? Uma fundação, porque a referência de Deus é completamente apagada. Totalmente, totalmente. Sem entender isso que disse acerca do rei, não é? Como ungido, não é? Sagrado, não é? Sem entender isso, não se entende nada da articulação entre religião e política, não se percebe o que era um rei, não se percebe o que era uma monarquia. Nunca não vai se percebe, entender a história da cristandade. Não se percebe a história da cristandade nenhuma, não se entende a Idade Média. Isso é um erro colossal que se vem cometendo na modernidade, no moderno, nos 500 anos que passaram, não é? Há muita confusão lançada nesse sentido, a dar a ideia de que as pessoas são representadas por democracias que votam. E mesmo assim, as pessoas, quando podem votar, ainda vão expressando a sua ideia e muitas vezes é contrária àquela ideia que lhes gostariam de impor. Mas a verdade é que, sem entender essa figura, né? Essa teologia, não se compreende nada desta história, não é? Uhum. Mas muito bom, Bruno. Eu agradeço muito pela sua visita e por essa oportunidade de nós termos esse debate. Eu gostaria, inclusive, de pedir que você fizesse uma última consideração a respeito dessa ligação entre Fátima e esse processo que Portugal enfrenta hoje de se tornar cada vez mais um país socialista, comunista, um país que dá essa margem, né, para esses políticos que querem fazer de Portugal simplesmente uma estrutura a serviço desse mundialismo, ao invés de buscar essas raízes católicas, né? Então o que faltou realmente, a gente vê que em Fátima, em Portugal, Nossa Senhora se manifestou no começo do século XX, alertando-nos contra os erros da Rússia, né? E esses erros da Rússia são exatamente aquilo que prolifera hoje no mundo, ou seja, uma tendência ao racionalismo, ao naturalismo, essa questão de colocarmos as pessoas cada vez mais envolvidas num sistema financeiro quase que cruel, tirânico, né? Tirando as liberdades das pessoas, asfixiadas. Então vamos dizer assim que os erros da Rússia são aqueles princípios que nos levam à nova ordem mundial. E por sua vez, Portugal, mesmo tendo sido favorecido com a mensagem de Fátima, acabou sendo vítima também desse sistema. Quer dizer, isso, na sua opinião, foi a falta dessa consagração que o Papa deveria ter feito? Ou houve também, da parte dos portugueses, algo que faltou ali para que eles pudessem continuar sendo abençoados por Nossa Senhora da forma como eles foram abençoados em 1917? Fátima é um movimento, é povo, não é? Quer dizer, as pessoas, é um movimento, sim, do povo profundo, e é preciso ver as imagens, não é? Dos primeiros momentos de Fátima para perceber realmente que povo era aquele, não é? Que já não somos nós. Creio que Portugal se habituou a jogar o jogo do conforto, o jogo da facilidade, o jogo do dinheiro, o jogo portanto, com a União Europeia e com as melhorias das condições económicas. É natural, quase, que as pessoas ponham de lado, não é, a sua fé. Portanto, já não é necessário. Agora já está tudo garantido, não é? E esse hábito acabou por transformar muito o povo português. Não é? Não podemos dizer que sejamos os mesmos ainda. Não digo que se extinguiu, mas há um grande caminho que foi... Houve um desvio muito grande. Eu não sei, a pergunta é um pouco complicada, porque nós estamos aqui a falar...
abordar esta questão pelo mero lado da teoria da conspiração não é prático, porque a teoria da conspiração não vai dar todas as respostas. Exatamente. E embora haja verdades nas teorias conspiratórias, é muito importante tentar ser muito concreto e objetivo relativamente a factos e nunca remeter para conjecturas. Exatamente. Mas é claro que a mensagem de Fátima é uma mensagem que, enquanto foi acolhida pelo povo e enquanto foi celebrada e seguida e mesmo acreditada, né, pelos homens da igreja. Exatamente. Enquanto isso aconteceu, acho que essa proteção e essa mensagem repercutiu. Exato, sim. E foi para o mundo. Não sei hoje bem, ela existe. Claro que está viva, não sei se há uma tentativa do próprio clero a manipular. De manipular e de esconder, né, ou de usarem. Ou simplesmente transformar, né, desviar, né? Transforma aquilo numa mera devoção e vamos esquecer o central, o contexto que a mensagem denuncia. O central é tão analfabeto como o próprio povo e analfabeto divino, ou seja, sábio. Não é? Sabe. Aquelas pessoas não precisavam de grandes simples, explicações. Sim. Uma intuição imediata que nos leva a entender isso. Não precisa de introduções, nem de explicações. E sim, Portugal precisava de voltar a olhar para certas coisas importantes. Uma delas seria essa, claro. Muito bom, Bruno. Então a gente vai terminando por aqui a nossa conversa, esse nosso debate, né, que teve por objetivo dar para as pessoas que muitas vezes ou não conhecem ou ainda não conseguiram fazer essa relação, né, dessa recapitulação histórica, de entender os pressupostos, os princípios de cada coisa. E eu acho importante que isso seja bem compreendido, tanto no Brasil, como em Portugal, ou nos outros países de língua portuguesa. Eu gostava só de dizer uma coisa a propósito exatamente do que diz, que é preciso fazer um grande esforço para que as pessoas vão às fontes e que estudem e que procurem saber e que não fiquem pelo imediato, por aquilo que é dado, pela história que é dada nas escolas, por aquilo que nos apresentam em qualquer lugar. Ou seja, romper esse contexto e a própria custa, não é? É difícil, é duro, mas empreender o seu caminho, se realmente quer-se ir mais longe e saber mais sobre estas coisas. As fontes autênticas, né? Quer dizer, que você não vai procurar esses manuais que já são feitos, programados pelo espírito maçônico revolucionário, mas você vai atrás daquilo que representou realmente a cultura, a civilização, a cristandade, né? Podemos falar dessa cristandade medieval europeia e também principalmente portuguesa, que produziu também no Brasil uma raiz católica, uma raiz cristã, né? E que hoje nós podemos dizer que é ainda a grande base, a grande riqueza, né, que existe nesses países, no caso do Brasil e nesses países todos de língua portuguesa. Né? Sim, é importante irmos aos bons autores brasileiros, portugueses, que falam sobre isto, às boas fontes, né? Exatamente. Referências. Então agradeço muito, Bruno, pela sua possibilidade de estar aqui conosco hoje, falando um pouco aqui de Portugal. E eu tenho certeza que todas as pessoas que estão acompanhando essa nossa conversa, eles vão concluir esse pensamento, né, essa reflexão, com um amor a Deus maior e um amor também às suas raízes, um amor a Portugal, um amor às civilizações cristãs que forjaram, né, o cristianismo, que forjaram o catolicismo em todos os cantos do mundo, através do esforço, do sangue, da dedicação total desses homens, dessas pessoas, dessas mulheres, dessas pessoas impressionantes que construíram a civilização cristã. Então esse é o nosso objetivo, né? Fazer com que as pessoas valorizem isso e que as pessoas, através desse amor, desse zelo, desse conhecimento, possam então resgatar, né, para a sua própria vida, a princípio, e depois também para a sociedade, tudo aquilo que nós estamos perdendo. Certo. Eu é que agradeço, foi um prazer falar consigo. Muito obrigado. Muito obrigado. Amém.